Entrando aí no assunto com a nação rubro-negra, alô, torcida do Flamengo, eu gostaria de dizer uma coisa. A torcida do Mengão está empolgada neste ano de 2024, com o início do trabalho do Tite. Até pouco tempo, existia uma crítica e, no momento, há uma euforia, principalmente após a vitória obtida diante do Boa Vista, que realmente o Flamengo fez a sua melhor partida do ano. Mas eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O Flamengo, até agora, jogou partidas pelo Campeonato Carioca, teve 2 clássicos contra Vasco da Gama e Botafogo. O jogo de domingo, Fla-Flu, é o jogo mais difícil e complicado para o Flamengo até o momento nesta temporada de 2024. Então, domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. Porque é o seguinte, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco e melhor do que o Botafogo. Não há a menor dúvida disso. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América e o Fluminense, como eu já citei anteriormente, melhorou o seu elenco. Mesmo perdendo o Nino, mas ele fez contratações que deram mais opções ao Fernando Diniz. Então, o Fluminense tem um grande time e tem um elenco melhor do que o do ano passado. É um time com uma média de idade elevada? É. Porém, é um time de extremo talento. E outro detalhe, a rivalidade muda esses jogos. Fluminense e Flamengo, quando entram em campo para se enfrentar, eles se transformam. São jogos diferentes. São campeonatos à parte. Então, domingo, 4h no Maracanã, na minha avaliação, será o primeiro grande teste do Flamengo do Tite. Perdão. Estou vendo muita gente empolgada, porque o Flamengo não está levando gols. Isso é um mérito, realmente, porque quem gosta de desmerecer fala o seguinte: mas tá jogando contra ninguém. Campeonato estadual é fraco, campeonato carioca é fraco. Perfeitamente. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos times jogando campeonatos estaduais no Brasil estão há 8 jogos sem levar gol? Vai ser difícil responder essa. E esse é um mérito, indiscutivelmente, do time do Tite. E quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que essa é uma das marcas das equipes do Tite. São equipes muito fortes defensivamente, equipes muito equilibradas, que levam poucos gols e que são muito eficientes, que vencem os jogos muitas vezes por 1-0, 2-0, mas vencem os jogos. Então, os times do Tite são times assim, times equilibrados, times competitivos. E agora ele tem em mãos um elenco com muita qualidade técnica. E ele está descobrindo dentro desse elenco jogadores jovens que podem se tornar ótimas opções. O maior exemplo no momento é o Igor Jesus. Então, nação rubro-negra, parabéns pelo momento do Flamengo. Grande vitória contra o Boa Vista, mas conselho de amigo: não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero, que vai ser um grande jogo, e acho que o Flamengo tem tudo para repetir uma grande atuação. Porque o Flamengo está formando um grande time. O De La Cruz está cada vez mais adaptado e se encaixando numa posição ali no meio-campo
como um segundo jogador. O Luiz Araújo está muito bem lá pelo setor direito. O Vinha chegou e já deixou uma boa impressão. O Igor Jesus está mostrando serviço e muita qualidade. O Flamengo tem um elenco com muitas opções e tem tudo para dar certo com o Tite e se tornar realmente um time competitivo e candidato aos títulos na temporada. Mas desculpem ser repetitivo. Domingo é o primeiro grande jogo e teste do Flamengo na temporada. O Flamengo enfrentará no domingo um time que entra na relação daqueles que vão disputar com ele os principais títulos da temporada. Você já olha hoje para o Fluminense e imagina o seguinte, pô, o Fluminense pode pensar em ganhar a Libertadores da América de novo? Pode. O Fluminense tem condições de ficar lá no alto no Campeonato Brasileiro? Tem. O Fluminense pode ganhar a Copa do Brasil? Pode. O Fluminense, junto com o Flamengo, é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca? É. Então, o Fluminense se colocou numa posição de ser um time que vai disputar os principais títulos, assim como o Flamengo. E domingo, por isso eu estou dizendo, é um jogo muito interessante que nós vamos poder medir esse nível de atuação da equipe do Tite, a evolução da equipe do Tite. E aí, se o Flamengo vencer, jogando um grande futebol, como jogou contra o Boa Vista, eu acho pertinente uma empolgação. Até o momento, eu fico aguardando e com alguma ressalva, porque o Flamengo enfrentou até o momento equipes que são de um nível abaixo. Vasco e Botafogo, os clássicos. O Flamengo venceu o Botafogo com dificuldade no final, estava num outro momento, ainda evoluindo, né, num estágio inferior, e contra o Vasco da Gama também teve chance de ganhar, mas teve chance de perder. E esses dois times, Vasco e Botafogo, são times inferiores ao Fluminense no momento. Então, domingo promete demais esse Fla-Flu. E tem um outro detalhe nesse Fla-Flu de domingo, hein? Vocês viram a notícia que foi divulgada pelo Vene Casagrande e por alguns veículos de imprensa? Após o jogo com Boa Vista, no vestiário do Maracanã, o Tite, na frente dos demais jogadores, deu uma reprimenda, um puxão de orelha no Gabigol. Por quê? O Gabi ia entrar, estava pedindo para entrar para bater o pênalti, o Pedro ia sair, ele queria que o Pedro saísse para ele, Gabigol, bater o pênalti. Acabou que o Pedro perdeu o pênalti. Mas o Gabigol também já perdeu nesse campeonato contra o Vasco da Gama. E ele forçou uma barra, falou para o Arrascaeta falar lá com o Pedro e tal, falou com o Tite, fez uma pressão, e o Tite não gostou disso. E mandou o seguinte recado para o Gabriel: o seu interesse pessoal não está acima do interesse do grupo e do Flamengo. Mandou um recado direto. Então, não faça mais isso. Se fosse você em campo e o Pedro fosse entrar, você bateria e não o Pedro. Se fosse o Arrascaeta que fosse bater e saísse na sequência, ele bateria o pênalti. Então, você não pode colocar os seus interesses pessoais em detrimento do grupo. O Tite foi direto, mostrou comando. E, segundo informações, o Gabriel não rebateu. Ficou na dele. Ok, professor. E vida que segue. É isso. O Tite é um técnico grande. É um técnico que tem currículo. É um técnico que tem história. Então, ele tem autoridade para ser respeitado nesse vestiário do Flamengo, que não é fácil de administrar. Poucos conseguiram isso. E o Tite vai dando passos aí, parece que ele está conseguindo controlar essa sua situação e, principalmente, administrar Gabigol na reserva de Pedro não é para qualquer um.
mas o Tite tem estofo para isso. Vamos aguardar para ver como isso vai repercutir nos próximos jogos, o comportamento do Gabigol, quanto tempo ele terá em campo, porque neste momento realmente o Pedro está fazendo gols, está melhor do que o Gabigol e merece ser titular, e o Tite prefere o Pedro. Agora, Eric, eu queria falar do futebol carioca primeiro, daqui a pouco a gente vai falar do absurdo lá do Fortaleza, né? E aí já aproveitando de novo a experiência como reportagem, a opinião do comentarista, assim. Tem uma parada rolando, eu falava isso aqui um tempão. Aí os caras, pô, você vai puxar esse assunto de novo? Agora é o Maracanã que tá falando, cara, que é a situação do Pedro e do Gabigol, mano. O que você pode falar sobre isso, assim? Eu vou te falar, assim, eu acho que foi a não notícia, sabia? Eu acho, assim... Pelo menos pelo que eu vi no jogo contra o Boa Vista. Aplauso, assim, né? Eu acho que primeiro não foi uma vaia, né? Assim, eu vou até cometer vou quebrar um segredo aqui, assim. Eu tava conversando com o Lédio Carmona, cracaço, e a gente tava debatendo sobre esse assunto, assim. E ele falou uma coisa que é verdade, assim. Hoje, o Maracanã, em jogos do Flamengo, ele recebe o torcedor... que é aquele torcedor do Rio de Janeiro, ele recebe o torcedor de fora do Rio de Janeiro, que é aquele torcedor, ele recebe muita gente que vem ver o jogo do Flamengo. E assim, você tem uma mistura de público ali que não é aquele público só da arquibancada. Não é. Isso assim, você vê hoje. Você tem torcedor e tem cliente hoje no Maracanã. Sim. Hoje o Maracanã não é mais o principal recorte da torcida do Flamengo. Não é. E quando acontece uma situação daquela no jogo contra o Boa Vista, por exemplo, que o Flamengo era 100% dominante no jogo, perdendo um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Esse torcedor, que não é aquele torcedor de bunda no cimento, vamos dizer assim, ele tá ali pra ver um espetáculo. Ele quer ver 4, 5, 6 gols. Ele quer ver o Bruno Henrique dar caneta, chapéu, o Cebolinha dar passe, o Gabigol fazer gol de bicicleta. Quer ver gol do Gabigol. E aí começa. Pedro perde um gol. Pedro perde outro gol. Pênalti. O Gabigol na beira do campo pra entrar. O Pedro bate o pênalti. Perde o pênalti. Aí esse cara, assim, ele... eu vim pra cá pra isso, não sei o quê. Aí o Gabigol entra e o Pedro, sabe? Aquele alarido, assim, até que enfim fez a mexida. Podia ter botado o Gabigol antes pra bater o pênalti. Sabe essas coisas assim? Não é uma vaia pro Pedro. Não é uma insatisfação do torcedor com o Pedro, sabe assim? É uma coisa assim... Igual você paga um filme no cinema... Aí tu é uma análise. O filme não tá bom, o filme tá... que filme, não sei o quê. Você não vai porque no cinema não se vai. Mas tu vai sair meio... o trailer é bem melhor do que o filme, que né? filme vagabundo, que filme chato. É um pouco isso, assim, sabe? Essa atuação desse ator, sabe? O cara não sei o quê. Eu acho que foi um pouco isso, assim, sabe? Tanto que assim, pra mim, a melhor fotografia é o Pedro rindo depois do jogo. Sim. Aquela coisa não bateu no Pedro como uma vaia, como um protesto, assim. Tanto que o Pedro domingo vai jogar o Fla-Flu. Sim. Pode ser que faça gol, pode ser que não faça. Assim, eu acho que a vida seguiu. Eu acho que isso não é não é um problema agora pro Flamengo se preocupar, sabe? Né, essa coisa assim do... mas o problema é que ali tem 2 e tem que jogar 1. Mas tem 2 na ponta esquerda também. Tem o Cebolinha e o Bruno Henrique. Né? Provavelmente vai ter 2, o De La Cruz e o Gerson. Talvez só jogue 1. Hoje também rola isso. O Davi Luiz hoje tá no banco de reserva. Cara, você já imaginou? Você algum dia imaginou que o Davi Luiz seria banco num time brasileiro? E de boa. Assim, o que a gente tem notícia. O Vinha ou o Ayrton Lucas. Um dos 2 vai ser banco. Entendeu? Um jogador... O Alan custou 9 milhões de euros. Você tem certeza que ele é banco hoje no Flamengo? Sim. Isso é possível num time brasileiro? Que muita gente vê que não. Mas o Flamengo, como desgarrou em termos de elenco, né, é algo que acontece no Flamengo. Você tem grandes jogadores no banco. E, no caso, um grande ídolo no banco, né? Que é o Gabigol. Você tem o Tite ali, né? Pra isso você tem o Tite ali. Que é maior. Que é um cara que olha no olho desses caras, cara. Você ganhou a Libertadores? Eu ganhei. Você ganhou o Brasileiro? Eu ganhei. Você ganhou o Estadual? Eu ganhei. Eu ganhei o Mundial também de clubes. Eu trabalhei em 2 Copas do Mundo. Você também foi a Copa do Mundo. Enfim, assim, ele fala de igual para igual com os atletas, né? E eu acho que isso dá uma segurança pro atleta. Assim, o Tite fala sempre muito assim, o treino escala, cara. Então, assim, o treino, o jogador de futebol, ele pode ser tudo. Vaidoso, ele pode ser reclamão, ele pode ser rabugento, mas ele não é burro. Ele tá vendo no treino se ele tá treinando melhor ou se o companheiro tá treinando melhor. Ele vai pro jogo, ele sabe se o cara tá atuando bem, melhor do que ele, se o time tá bem com aquela forma. O jogador de futebol sabe quando um time tá jogando bem sem ele.
Sim. O futebol não é burro. Lógico. Eles têm as vaidades, todo mundo quer jogar, obviamente, ainda mais caras desse nível que você tá falando. Mas jogador de futebol não é burro, cara. Longe, mas muito longe de ser burro. Muito longe. Ele sabe a realidade que ele tá. Então, assim, quando ele percebe que tem verdade naquilo ali, é mais fácil pro treinador tocar um banco luxuoso, sabe? Assim, é mais fácil pro treinador. Agora, o treinador precisa também ter personalidade, coisa que o Tite tem, cara. A gente repara que ele tem dado minutagem pros caras. O Gabigol, se eu não me engano, tem 44 minutos. O Pedro, o titular, tem 75. O Pedro é o titular do Tite, ponto. O Gabriel sabe disso. E o Gabriel, como reserva, tem 44 então, minutos. Assim, tem entrado todos os jogos. Entra geralmente ali com 25, 26. Pode mudar isso? Pode. Pode mudar. O tempo que o Pedro leva pra fazer um gol é menor do que o do Gabigol. O Gabigol tem 8 gols na temporada, o Gabigol tem 2, né? Agora mesmo, então, o Flamengo, 8 em 8, né? O Flamengo abriu o cofre pra renovar com o Bruno Henrique. Exatamente. Em tese, você nunca imaginou que o Bruno Henrique fosse ser reserva. E o Bruno Henrique hoje é um reserva do Flamengo. O Cebolinha, pode ser em breve pode ser que ele ganhe a posição do Cebolinha? Pode. Pode ser que ele ganhe a posição do Luiz Araújo? Pode. Pode ser que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique fiquem no banco? Pode. Pode tudo hoje no Flamengo, né? Pode tudo. Você tem umas possibilidades imensas ali. Sim. Agora, assim, por sorte do Flamengo e competência do Flamengo, tem o Tite lá. Que eu acho que é um cara ótimo pra esse tipo de questão. Situação, além de ser um baita técnico de campo, de tática, ele é um ótimo gestor de pessoas. Isso. Acho que aqui no Brasil seria meio que o nome único pra esse tipo de função, por tudo que você citou. Por toda a bagagem que ele adquiriu, 2 ciclos de Copa do Mundo. Tem uma comissão técnica super qualificada também. Enfim, o Flamengo tá em boas mãos. A gente tem ouvido de jogadores do Flamengo citando, por exemplo, agora o menino Igor Jesus. Então, muito bem. O Igor Jesus vai na coletiva e fala assim, não, o papo que eu tenho tido com o César Sampaio tem sido algo posicionamento, personalidade. O Flamengo tem um dos melhores preparadores físicos do Brasil, o Fábio. Fábio Esse é um profissional, assim, de excelência, sabe assim? Então, é monstruoso. Cara, tá em boas mãos ali o trabalho, assim. Eu acho que na parte do campo pra dentro, do vestiário, vamos até traz um pouquinho pra cá, do vestiário pro campo, o Flamengo tá em boas mãos, cara. Agora, se a bola vai bater na trave, entrar, vai bater na trave e sair, cara. Isso aí é futebol. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!